Boa noite a todos, saravá, sejam todos bem-vindos, que todos nós possamos ser inspirados e banhados com a luz do conhecimento e do conhecimento da fé. Então, que nosso Pai Oxalá e nosso Pai Oxóssi nos acompanhem durante esse estudo, né? Espero que todos possam aproveitar. A gente vai falar mais um pouquinho aí ainda sobre mediunidade, tá? Eu até separei, tá? Eu tenho as apostilas todas do COEM, que é o curso de orientação mediúnica kardecista, né? Meus pais fizeram bastante tempo, é um curso bem longo, demora um ano, se eu não me engano, tá? Só que daí tem muita coisa bacana nas apostilas. Só que eu achei para trazer para vocês agora, vai virar uma salada, sabe? Porque eu acho que é importante a gente ter uma base um pouco melhor da mediunidade na Umbanda, porque daí a gente consegue até fazer um comparativo. É o que eu sempre falo, a gente não precisa ignorar os outros conhecimentos. Só que tem muita coisa que a gente lê, que a gente vê, que a gente vai fazer o quê? A gente vai adaptar para a nossa realidade, né? Para a nossa realidade de Umbanda. Nem tudo que se aplica, nem tudo que se fala, a terminologia que se usa no kardecismo, a gente não usa aqui. Por exemplo, hoje eu vi 3, 4 textos diferentes falando sobre médium de transporte e cada um deles falava uma coisa diferente. Então, você fala, mas médio de transporte não é isso? Mas não é aquilo? Mas não sei o quê? Então, assim, tudo vai depender da terminologia. Então, o nome que se dá às coisas, às vezes, acaba confundindo, né? Então, por isso que é importante, vamos firmar um pouquinho mais o pé aqui. Depois eu passo até para vocês, é muito bacana, né, a parte das explicações, principalmente de vibração, de como manter vibração no lar, nos trabalhos, a importância de manter a corrente, porque corrente, gente, a gente chama de corrente porque a nossa é uma corrente visível, né, é a forma de uma corrente. Mas, nos trabalhos mediúnicos kardecistas, também é chamado de corrente mediúnica, é o corpo mediúnico. E eles também têm a mesma preocupação e necessidade de manter a vibração durante os trabalhos, tá? Então, hoje, para iniciar, falando novamente aí sobre incorporação, é que assim, gente, incorporação é uma coisa que não tem fim. Se a gente for falar toda aula de incorporação, a gente vai ter toda aula uma coisa diferente. Eu procuro não ir muito para o lado muito assim, de muito detalhe, de muita coisa, porque esses detalhes são muito variáveis. Varia de terreiro, varia de pessoa. Então, certos detalhes assim, às vezes é uma dúvida pessoal, eu sinto isso, eu sinto aquilo, beleza, senão a gente não tem fim. Se a gente começar a relatar aqui, por exemplo, os sintomas da mediunidade, gente, vocês têm sintoma, sei lá, para tudo, entendeu? Então, eu procuro para um lado um pouquinho mais do mecanismo do que para falar, mas se alguém tiver alguma dúvida, acontece tal coisa comigo, eu não sei explicar, será, né? De repente a gente consegue compreender. Geralmente a dúvida de um é a dúvida de todos, sim, tá? Eu sei que a gente não gosta às vezes de se expor, tem muitos que não gostam de falar, mas que é um grupo de apoio, é um grupo de estudo, um grupo de apoio, funciona principalmente para os médiuns iniciantes. Porque o que um sente, o outro também já sentiu, já tratou. Então, funciona como uma forma de apoio para o outro achar também, não estou sozinho, eu também já passei por isso, já sei como que é, ou, olha, ainda estou tentando lidar. Então, um acaba ajudando o outro em vez de apontar o dedo, né? Então, essa parte é muito bacana para a gente fazer em grupo, né? Enquanto corrente mediúnica. Querendo ou não, a gente tem o privilégio de ter uma corrente pequena que eu digo, porque tem terreiro aí que tem 100, 200 médios, a corrente mediúnica às vezes mal se conhece, né? Então a gente ainda tem o privilégio de a gente poder olhar no olho, saber o nome das pessoas, conversar, saber, então a gente tem essa convivência que é boa, é muito boa. Isso é para fortalecer a corrente mediúnica, né? Esse pessoal é que às vezes dá uns percalços aí no caminho, dá uns percalços, mas isso é normal, acontece em qualquer lugar, tá? Então, a gente fala da incorporação enquanto fenômeno místico, né? Por que é um fenômeno místico? É um encontro com o sagrado. Kardec catalogou, identificou, classificou
falou, né, das formas de mediunidade, mas a incorporação ela é uma coisa que vai além disso, ela está além de rótulo e de caixote e de, cada um é nesse quadradinho aqui, porque vocês sabem que não é. Eu não posso classificar como se classifica no kardecismo, você é médium de efeito físico, você vai psicografar, esse faz isso, e fica cada um meio no seu quadrado. Na Umbanda, a gente não consegue fazer isso, porque a grande maioria dos médiuns tem sensações múltiplas durante a incorporação. A incorporação é como se fosse um conjunto daquelas mediunidades que a gente viu, né? A gente viu várias formas de mediunidade, várias formas de manifestação mediúnica, e a Umbanda, na incorporação da Umbanda, se reúne tudo isso num único momento. Não que vai ser sempre assim, mas normalmente é um conjunto de sensações que envolve fato, olfato, paladar, sensação física, sensação mental, emocional, movimento, fala, canto, pensamento, visão. Então isso vira um conjunto. É por isso que a gente é tudo meio doido desse jeito mesmo. Por isso que a mediunidade na Umbanda, ela é diferente do kardecismo. Tem uma amiga nossa, ela está me mandando mensagem aqui agora. Ela era kardecista, era médium de trabalho, e quando ela entrou para a Umbanda, eu fiquei só assistindo, eu já estava mais tempo no terreiro, né? E eu fiquei assistindo, eu falei, meu Deus, é muito diferente. E ela ficou assim, perdidona no começo, pelo menos uns 3, 4 meses, assim, ela até se adaptar, ela compreendeu o que estava acontecendo com o corpo dela, com ela durante a incorporação. Porque é muito diferente do trabalho de uma mesa mediúnica, até de uma mesa branca, onde se incorporam também entidades de Umbanda, mas o trabalho é diferente, tá? Então, você tem uma explicação técnica, né? Que eu vou falar agora, até depois a gente vai esmiuçar essa explicação técnica, mas o que é incorporação? É aquele vídeo que eu passei para vocês. Aquele vídeo é a explicação técnica do que é incorporação. Então, os chakras, os pontos energéticos do guia se acoplam, eles se aproximam, é igual um Bluetooth, tá, gente? Para entender bem fácil. É igual um Bluetooth, se aproxima dos chakras energéticos ali, né? Dos pontos energéticos do médium, e aí se dá conexão, tá? Então, essa é a definição técnica, né? O espírito não entra dentro do corpo do médium, ele se aproxima, se liga energeticamente, e por essa ligação ser às vezes mais forte ou menos forte, ou né, essa ligação, da forma como ela se desenvolve, o médium passa a agir, ver, ouvir, sentir as sensações que o guia está passando. Tá? Então, é esse acoplamento energético. Por isso é importante, gente, lembrar que esse acoplamento energético, ele pode ser uma coisa muito rápida, tá? Tem muitos médios já, eu vi casos de médico que entrou no terreiro e já começou a trabalhar, já estava com os guias tudo ali, já foi, tá? Ou pode demorar meses e às vezes anos, depende de cada um. Não apressem, não surtem, não estressem, não achem ruim com o Jesuel, não achem ruim com o vô, menos ainda. O vô não deixa eu atender. Porque não é para atender, meu amigo. Você está lá desenvolvendo ainda esses pontos energéticos com o teu guia. Quer ser você atender ou quer ser o guia? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. E eu já falei, né? Eu e o Gustavo, nós ficamos mais de um ano, né? Desenvolvendo, girando, né? Aí, ao final desse ano, não é que a gente assim, acabou o ano, agora a gente desenvolveu e estou aqui, estou atendendo, estou recebendo, já estou conversando. Não, foi um ano para poder receber direito, eu senti com certeza, né, o guia ali comigo, e aí, passado ainda alguns meses, até o guia conseguir se comunicar adequadamente, conseguir falar, conseguir se manifestar de forma que eu não ficasse confusa e atrapalhada, até com os objetos. Falei para vocês, né?
Porque a Preta Velha dava o cachimbo para ela e falou, ixi, nem pega esse negócio que essa menina vai se queimar inteira. Então, é todo um mecanismo que vai funcionando, que vai desenvolvendo, é igual uma amizade ali que você está, na verdade, eles já são, né, nossa família, mas você vai desenvolvendo, você vai aprendendo a conhecer os trejeitos, os traços, as sensações dos guias. E durante esse processo, o acoplamento energético vai sendo feito. Pensem que a maioria dos nossos guias está em um plano muito diferente do nosso energeticamente. Eles vêm de um lugar onde a densidade energética é muito mais sutil, é leve, é evoluído, são espíritos muito mais evoluídos energeticamente do que nós agora. Outra coisa também que eu vou falar. Ah, então o guia é evoluído e eu não sou? Não, gente. A Umbanda não é para incutir culpa e nem menosprezar. Nós podemos ser tão grandiosos como nossos guias. Mas neste momento, nós estamos na carne e estamos adormecidos em nossas consciências essenciais. Concorda? Nós não sabemos quem é real. Hoje, nós não temos consciência de quem nós somos. Eu não sei o que eu já aprendi, o que eu já fiz, se é bom, se é ruim, se é muito grandioso ou é insignificante. Então, a carne, o estado da carne, estar encarnado, ele nos adormece muito da consciência e nos faz ficar mais denso para poder viver aqui. A gente não vive de luz, a gente precisa comer, precisa beber, precisa pagar os boletos, né? Precisa fazer tudo isso. Então, essa parte material é muito forte, é muito densa em nós. E essa energia que nós carregamos aqui é muito diferente. Então, eles vêm, se aproximam e até eles têm que baixar a vibração para poder adequar essa energia deles, esse formato da energia na nossa. E isso pode demorar, às vezes, muito tempo, às vezes anos, tá? Então, cada um tem o seu tempo de desenvolvimento. Outra coisa também, cada terreiro tem a sua forma de desenvolvimento. Tem muitos terreiros que têm escola preparatória para médium, tá? Tem curso, tem colégio de mediunidade, que faz separado das giras, separado dos dias de atendimento, faz separado de tudo, só para desenvolver o médium. Tem terreiro que faz tudo junto. O terreiro que eu iniciei era assim, começava a gira, né? Então, quando cada linha que vinha vindo, primeiro eles atendiam os médiums em desenvolvimento, depois a assistência. Então, eu iniciava a gira, tá? Vinha aquela linha, por exemplo, vinha a linha de baiano. Então, os baianos vinham, quem incorporava já fazia um semicírculo ali, ou fazia um círculo em volta de um médium, e de um por um, os médiums iam para dentro desse círculo, formado pelas entidades, ali quem estava incorporado, e essas entidades, geralmente o guia-chefe pegava na mão e iniciava a gira, e o médium ficava girando. Era gira, tá? Então, esse médium ficava girando, o guia-chefe, que sabia quando deveria parar, então, quando ele achava que era suficiente, pegava nas mãos do médium, traz de volta o médium ali, porque ele fica naquele, né, o médium durante esse desenvolvimento, ele fica naquele estado de transe da incorporação, né? Então, fazia isso de um por um. Então, se tivesse 3 médiums, 5, 10 médiums em desenvolvimento, era feito dessa forma. Depois que acabava de girar os médios em desenvolvimento, é que aí eles passavam. Então, cada um ia para o seu lugar, ou se fosse, e fazia o atendimento dos consulentes. Aí que ia para assistência, tá? Então, mas tem terreiro que faz com um dia separado. Tem terreiro que gira mesmo. Esse terreiro foi girando, era girando mesmo. Fechava o olho e ó, gira, que nem um peãozinho. Tem terreiro que não gira, o vô não gira, né? Não fica lá girando o médium. Então, isso é de cada terreiro, é a forma de trabalho de cada guia-chefe. Cada um sabe. Então, não adianta a gente comparar, é melhor, porque isso é único, é a forma com que ele trabalha, né? Isso não tem padrão de certo e errado, tá?
Uma outra coisa também, até seguindo aí o material que eu preparei para vocês, é sobre a expressão cavalo, né? Você chega no terreiro e alguém diz, ah, você é cavalo. Primeiro, gente, primeira vez que eu ouvi isso, que falou que eu era cavalo, eu falei, cavalo, lógico, né? Já soltei um palavrão, né? Falei, cavalo, coisa nenhuma, não sou cavalo de ninguém, não, ninguém vai montar em mim, não. E fiquei mais revoltada. Ai, gente, acho que a espiritualidade fala, ai, meu Deus do céu, quanta... É burro, bem que os Exu chamam, os Exu vêm e chama de burro, não chama de cavalo, né? Eles chamam de burro, eu acho que é mais apropriado, porque a gente é bem burrinho, né? Bem mula, teimoso, né? Mas o cavalo, gente, é só uma forma, até porque que eu falei, né? A forma com que se liga, parece que, né, o guia está na parte de cima aqui da nossa nuca, assim, né? E se chama cavalo, mas no espiritismo eles falam aparelho, instrumento, né? Só que um instrumento, um aparelho é uma expressão muito fria, muito sem vida, né? Agora, quando você é um cavalo, mas não é no sentido de ser um cavalo, ser um animal. Você é algo vivo, você é alguém que precisa ser domado, que precisa ser doutrinado, que precisa ser adestrado pelo desenvolvimento mediúnico. Isso não é ruim e não é pejorativo, tá, gente? Isso é bom. Nós precisamos ser doutrinados, ser domado. Domado por quem? Não é o guia que vai me domar, não, gente. Não é o guia que vai ter poder sobre mim. Nós temos que ser domados pela lei divina, entende? Então, é dominar os nossos vícios, dominar os nossos instintos, as nossas paixões. É isso que vai sendo domado. Esse é o cavalo, né, que precisa ser domado. Então, é um ser vivo que está sendo guiado por outro ser vivo. Isso que é o processo de mediunidade. Esse que é o processo de incorporação. Tá? Todas as religiões mediúnicas, onde tem experiência de transe mediúnico, de incorporação, como o xamanismo, por exemplo, há o quê? Há uma divindade, olha como isso é bacana, há uma divindade, tá? Que vem até você. Você está orando para alguém, para algo, independente do nome que você dá, e aquele sagrado entra em você. Você é tomado, você é possuído, você sente, você entra em êxtase. A incorporação, ela é muito forte. Entendem? Pensem que seus guias são frações de Deus, assim como você. Mas vocês estão ali junto num processo de sagrado e esse sagrado te domina. Eu falo do preto velho porque o preto velho você é dominado por aquela energia de doçura e de paciência. Aquilo é uma coisa muito forte. É o sagrado entrando no teu corpo, entrando na sua consciência. E isso, gente, é lógico, né? A gente sempre puxa a sardinha para o nosso lado. Mas isso eu nunca senti em religião nenhuma. Não importa quanto tempo eu tenha passado dentro da igreja, eu não tive a mesma experiência com o sagrado. Porque lá na igreja, o sagrado estava lá no céu. Era uma coisa tão longe, tão inacessível. E às vezes, tão impessoal, porque eu estou aqui, tem tanta gente aqui, sabe? Não era, e não é que é ruim, eu estou falando, mas para mim era uma coisa muito distante. Quando eu fui para o kardecismo, foi um abrir de portas, mostrando a outra vida, outra realidade, vida após a morte, comunicação com o espírito, mediunidade. Foi um abrir de portas, mas ainda era frio. Por quê? Porque você tem ali um atendimento de espíritos necessitados, mas o eu com Deus era num patamar, gente, que eu vou sumir até na cadeira aqui, ó. Porque eu estava lá na poeira do cocô do cavalo do bandido e Deus estava lá em cima. Era um negócio assim, de perfeição, uma coisa que eu não conseguia acessar emocionalmente. Por que eu estou falando disso? Quando eu entrei na Umbanda, eu falo de mim para vocês tentarem se enxergar também. Talvez tenha sido a experiência para muitos. Quando eu fui para a Umbanda, primeira coisa, era muito alegre, era muito vivo. E aquilo era muito intenso.
está em mim. Eu estou ouvindo, eu estou vendo, eu estou sentindo. Eu senti alívio imediato das dores físicas, emocionais, etc, etc. Você sai da gira, a expressão muda, né? Eu até falei sábado para o Jesus, eu falei, nossa, Jesus, sua cara é outra. Ele estava com uma cara assim preocupada, meio sisudo. Quando acabou a gira, estava leve, sossegado, sabe assim? É uma coisa imediata. E por quê? Ah, porque o baiano é uma fração de Deus que está com a gente. Só que ele está tão com você que é como se você estivesse realmente cada vez mais próximo de Deus. E aí você vê que espíritos das mais variadas ordens, das mais variadas formas de manifestação, também trabalham para o sagrado. Você fala, bom, se tem guia de tudo quanto é jeito, servindo a Deus de todas as formas, todos eles felizes e devotos, eu, do meu tamanho, me ache eu grande, pequena, etc., eu também posso. Então, a minha conexão com Deus é do meu tamanho. E ela é importante, ela não é insignificante. Eu não vejo mais aquele Deus, sabe lá, e eu aqui. Não, Deus está à minha volta. Eu sirvo Ele das mais variadas formas. Entende? Então, esse é muito, muito intenso e muito alegre. Acabou aquele negócio, aquela culpa enraizada, sabe? Aquele karma, que tudo é karma, que eu preciso pagar. Nossa Senhora, não. Não, gente, eu faço o meu melhor. O que eu já fiz, eu esqueci. Se eu estou pagando hoje, né? Bem ou mal, eu vou fazer o meu melhor. Esquece do meu passado, né? Mas eu sei que ele existe e ele pode me ajudar a compreender algumas coisas hoje para eu me revoltar menos. Mas é só, eu não vou basear minha vida, minha orientação, minha conexão com Deus pelo meu passado, mas sim pela esperança do futuro, sempre melhor. Então, a Umbanda traz muita esperança, é uma coisa muito alegre, muito suave, né? Para quem vive, incorpora a Umbanda. Isso é muito bacana. Uma outra coisa também, né? Quando fala que o guia entra, tal, tecnicamente não é uma, fala que você está possuído pelo guia, não é uma possessão, tá? O guia não toma o médium, que fique bem claro isso. O guia vem, ele não toma o médium, ele não faz as coisas que o médium não permite fazer. Ah, mas eu sou inconsciente. Mesmo assim, mesmo inconsciente não existe inconsciente puro. Você pode até não lembrar depois, mas durante a incorporação, o médium está ali. Então, esse guia vem, ele não faz do teu corpo o que ele quiser, a não ser que você permita. Ah, mas eu já vi uma pessoa incorporada que fez isso, se machucou, fez tal. Beleza. Mas ele permitiu. De uma maneira inconsciente, está lá nele, a permissão está lá. Você permite. Com o obsessor, a mesma coisa. O obsessor vai aonde você permite. Ninguém toma o seu corpo dessa forma. Mas eu vi lá aquele filme, O Exorcismo de Emily Rose, que o espírito tomava e desgraçava tudo. A sensação, o estado emocional daquela pessoa tão debilitada permitir. Pessoas muito debilitadas se sentem muito culpadas, muito amedrontadas, elas permitem isso, inconsciente, tá? Então, elas acabam permitindo que essas coisas aconteçam. Isso não é para se culpar, tá, gente? É para a gente sempre cuidar do nosso estado emocional. Tá? Então, não é uma possessão, você se entrega. Olha a diferença. O médium, dentro do trabalho, ele está permitindo, é um trabalho de confiança, de credibilidade. Você, nesse momento, se perde de você, você se coloca um pouco de lado, tá? Para o caboclo atender. Para o caboclo atuar, para o caboclo, para o baiano, para o preto velho, para a criança, trazer algo para você e para os outros. Então, você não está possuído, você está aceitando. Tanto que no vídeo fala bem ele que o médium, o guia vem com a passividade, com a permissão do médium para fazer.
tá? Ah, mas e o obsessor, quando ele entra, de repente, assim, no nosso corpo e desanda, faz alguma coisa, a mesma situação. Você está com a janelona aberta, pensando na morte da bezerra, com emoções conflitantes que te permitem, de alguma forma, deixar esses espíritos atuar para o mal também. Então, quando fala que, então, depois que eu desenvolver minha mediunidade, eu vou parar de ficar aqui, vai parar de vir obsessor, sofredor, zombeteiro aqui na minha vida? Vai, se você realmente tomar consciência de que você pode ser uma janela e uma porta aberta. Se não, não. Então, esse é um médium que vai desenvolver, vai receber seus guias, mas se você não mudar sua atitude emocional, as suas condições, se você não for mudando isso conforme desenvolver a mediunidade, você vai continuar com obsessor, com perturbação, etc, etc, etc. Por quê? Porque a Umbanda não salva? Não, a Umbanda não salva. Quem salva é você. Entende? A Umbanda é o caminho, te dá a direção de como fazer, do que fazer, qual é a forma mais rápida, inclusive, de você se desenvolver. Mas, e outra, tá? Mas eu vou lá e o chefe vai lá e tira tudo. Tira o obsessor, tira a perturbação, tira tudo. Vai lá, tira. No outro sábado, você já tá tudo lascado de novo. Eu falo isso, não é você não, tá? Pode acontecer comigo, tá, gente? Eu, por muitos meses, quando eu iniciei, era toda semana, eu chegava com um bando de gente ali, ó, que o Gustavo falava que eu fazia frete. Cada vez que eu ia para a gira, eu levava um monte de espírito ali que estava comigo, sofredor, aquela confusão, até eu aprender a me policiar a minha cabeça, observar as minhas emoções, meus pensamentos em relação a essas influências externas. Quer dizer que hoje eu sou uma maravilha? Não, não é isso. Mas nesse ponto, eu aprendi a cuidar. E outra, gente, nós estamos vulneráveis quando estamos com medo. Muito, tá? Quando você realmente confia no seu guia, o medo cai assim, ó, desse tamanico. Você confia no teu guia, o teu medo diminui muito. E aí o que acontece? A tua janelinha de obsessor, ó, fica ali, ó, só uma frestinha, fica quase fechada. Porque a confiança no guia é a confiança que eu tenho alguém que me defende. Não das coisas erradas que eu faço, mas eu tenho alguém que olha por mim. Você não vai ficar pedindo coisa para o guia o tempo inteiro, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas quando você realmente precisa, você pede com fé que eles ajudam. E o sinal vem assim, vem num sonho, vem no formato de uma vela, vem num pensamento, vem num arrepio e você sente bem. As formas são as mais variadas, mas isso vai acontecendo com o passar do tempo. E aí você vai confiando no seu guia. Essa confiança é igual você ter uma criança com o pai e a mãe ali, ó. Você vai confiando, você vai, não, eu sei que eu não estou sozinha. É uma frase tão comum, a gente vê tanto nas mídias, eu não ando só. Ai, gente, me irrita, né, esse povo. Eu não ando só, eu não ando só, eu não ando só. Fica todo mundo ali, ó, morrendo de medo, né? Então, eu não ando só, então eu tenho que ter certeza no meu coração que eu não ando só. Entende? Essa certeza no meu coração que vai diminuindo essa possibilidade dessas influências virem te pegando. É diminuir porque nunca é 100%, tá, gente? Não importa, você pode ser o médium mais fiel, mais crente, mais determinado, etc, etc. Você não está 100%. A vida aqui é um turbilhão de energia, um turbilhão de confusão muito grande. Tá? Mas a chance vai diminuindo, com certeza. A frequência vai diminuindo. Então, vez ou outra, você sente lá alguma perturbação, alguma influência, tal, mas é muito menor. Então, o médium vai, quando a gente fala que o médium vai se equilibrando, são equilibrando em todos estes aspectos. Então, o desenvolvimento mediúnico não é só receber e ficar lá dançando, ou receber e ficar falando lá abobrinha que às vezes repetindo frase feita aí de todo mundo, beleza, entende? Isso não é desenvolvimento mediúnico.
Desenvolvimento mediúnico é quando você vê a pessoa diferente, a pessoa mudou, a pessoa melhorou, né? Isso é desenvolvimento mediúnico, de verdade. É isso que a gente deve buscar. Não receber fulano ou receber Beltrano, entendeu? Porque o objetivo desses guias, quando eles vêm em nós, é justamente dar uma consciência maior no coração e na mente para que a gente consiga se equilibrar, que a gente consiga se fortalecer. Então, isso é muito sério, né? Isso não é uma frase feita de eu não ando só. Isso é uma coisa muito íntima, né? O Alexandre Comino, ele usa uma frase muito bacana. Ele fala, você se perde de si e se entrega em amor e confiança naquele que irá te guiar. Então, você se perde de si, você se abandona em certos aspectos e se entrega em amor e confiança em alguém que vai te guiar. Guiar onde? Em lugares que você não iria sozinho, em situações que você não enfrentaria sozinho, dentro e fora do terreiro. Ele toma a frente naquele trabalho, né? Agora, por isso que ele tem um texto depois que ele fala que o médium é um veículo, é um carro. Ele é mais moderno, né? Não chama o médium de cavalo, ele chama o médium de carro, tá? E esse carro, você é o veículo mediúnico, né? Aquele carro, e o condutor são os seus guias, você que vai deixar que ele te conduzir. Então, o que é desenvolvimento mediúnico? Desenvolver é aprender a entregar a condução, é entregar o volante na mão dos nossos guias. E isso é maravilhoso. Quando você entrega o coração, o corpo, a alma ali no trabalho, o guia vai agir sempre da forma melhor que ele pode. Lembrando que os nossos guias também têm as suas limitações, né? Então, mas às vezes ele faz o melhor, tá? E aí, gente, nós vamos para um outro assunto sobre mediunidade, que é a questão do ser consciente, semiconsciente ou inconsciente, que é uma coisa que a gente escuta muito, né? Os médiuns inconscientes, existe um mito, né? Que o médium inconsciente é um médium infalível, é um médium forte que deixa o guia agir livremente, e o médium consciente não, ele é mais café com leite porque ele está ali, né, atrapalhando o guia, né? Mas na verdade, gente, não existe médium inconsciente no sentido de não estar lá, não existe isso. Existe o médium que não se lembra. Então, inconsciente é aquele que não se lembra. No momento em que ele volta, né, da incorporação, ele não sabe, ele não consegue se lembrar do que aconteceu, do que foi falado, do que foi dito, tá? Então, esse médium inconsciente, ele não está fora dali. Lembra que o espírito fica ali, ó, o guia fica ali, ó, junto, não é um dá licença e o outro entra. Ele está ali. E como ele está ali, ele influencia na comunicação, ele influencia no trabalho mediúnico, né? Só que ele não lembra. Existe um choque anímico quando certos médiuns voltam, tá? Só para vocês entenderem. Quando você está dormindo, você está ali, você está consciente, mas você está ali dormindo e sonhando, tal. Quando você acorda, você tem um choque quando você volta da consciência, que muitas vezes te faz esquecer os seus sonhos, sejam eles de que ordem forem, tá? Às vezes pode ser um sonho mesmo, uma projeção mental, pode ser uma viagem astral, mas quando você volta para o seu corpo, você não lembra de nada, ou às vezes você lembra só de umas frações bem pequenas, mas você não lembra com clareza. Isso acontece durante a incorporação. A incorporação, você está consciente ou inconsciente, você está no estado de transe, o médium está num estado de transe, de tal forma que quando ele sai desse estado de transe, tá? Esse choque energético que dá na volta, né, da consciência, do não transe,
faz alguns médiuns esquecerem, às vezes, de tudo, esquece de tudo mesmo, tá? Mas não que ele não estava ali, ele está ali, e ele interfere para o bem ou para o mal, ele interfere durante o trabalho. Então, você não vai pegar, então o médium inconsciente, o guia vem, fala coisas que ele não. O guia, gente, ele vem, ele utiliza a sua garganta, a sua voz, os seus olhos, as suas mãos. Ele tem o teu mundo ali para ele trabalhar. Entende? Os nossos guias, eles já são companheiros dessa encarnação. A gente não está se conhecendo no terreiro. Quem achou isso, gente, já deixa de achar. Quem acha que conheceu o guia quando entrou dentro do terreiro, tá? Quero conhecer meus guias. Essa frase já está errada. Quero conhecer meus guias já é uma frase errada. Você já está com os seus guias, você nasce com eles, você encarna com eles. Eles são a sua família espiritual. Eles não estão lá no terreiro do Pai Benedito, à disposição para o guia, para o médium que entrar, eles vão lá e entra lá no corpo, gente. Eles são parte da sua família espiritual, são espíritos que têm conexão com vocês, com todos nós. Então, eles simplesmente encontram ou têm aquela forma de trabalho. E quem não é de Umbanda também tem guia? Claro que tem. Tem mentor, tem família espiritual, só que eles atuam de outras formas. Entende? Eles atuam com outras roupagens, com o anjo da guarda, com o espírito protetor, mentores de luz, com outros nomes, com outros formatos, às vezes só na intuição, é só uma ideia que tem na cabeça, mas todos eles estão ali com a gente e estão trabalhando em nosso bem-estar, fazendo com que a gente faça o mesmo. Só que no nosso caso, os nossos guias têm uma roupagem anônima. Olha, eu não sou seu avô, seu bisavô, ou sei lá quem, eu sou o caboclo das 7 flechas. Quem é o caboclo das 7 flechas? Ninguém. 7 flechas é só vibração, é só a atuação dele, é a falange, que ele, é a força energética que dá um nome para a falange daquele tipo de trabalho. Eles são anônimos, mas eles são nossa família. É uma pessoa que você ama sem saber o nome, você ama sem saber quem é. Você só conhece o jeitinho, a energia, o pensamento. Então, você está dentro de um desenvolvimento, você fecha o olho, gente, você sente ali com ele. O que você está sentindo? Seja o seu caboclo, seja o preto velho, seja a criança, sinta, use o tempo de desenvolvimento mediúnico para sentir o que ele está sentindo. Identificar essa alma que está ali junto com você, que é tão querida, que é tão próxima, e você não sabe o nome, você não conhece. Mas ele te ama. E você também ama ele. E você use esse tempo para conhecer ele. Essa conexão energética dos chakras é a conexão que a gente faz sentimento. Aí você confia, confiando você não tem medo. Quanto menos medo, melhora o seu desenvolvimento mediúnico e pessoal. Então, eles são mestres, né? São mestres ascensionados. Estudaram, se prepararam para vir até aqui. Não são os parentes mortos nossos que vêm aqui. Não é assim, morreu, eu vou lá seguir agora do meu neto, do meu bisneto. Existe todo um preparo e uma permissão para ser feito isso. Então, é muito bacana, mas esse médium, ele está ali, voltando para os inconscientes, ele está ali, ele vai interferir. Esse estar incorporado, esse choque anímico, pode ser mais intenso ou menos intenso. Então, tem médios que quando voltam, o choque anímico, que é dessa energia, é menor, e os médiuns se lembram mais. Às vezes se lembram menos, e às vezes não se lembram nada. Algumas vezes, parece que você lembra, mas parece que era um sonho. Sabe quando você não lembra de detalhe? Parece uma sensação que você lembrou um sonho, né? E aquilo vai ficando. Independente do que você lembrar, gente, lembra sempre da questão da confiança, da confidencialidade com os consulentes, né? Que se lembrar de tudo ou não lembrar de nada, não pode fazer diferença, porque você não vai falar sobre a vida alheia, e muito menos a vida de alguém que entregou para você uma mensagem que não era para você, era para o médium, era para o guia.
Quando a pessoa vai lá e fala, olha, né, fala com o caboclo, olha, isso, aí depois você, médium, vai lá e vai falar assim, ah, fulano, meu caboclo falou tal coisa, né, o que está acontecendo? Gente, isso nunca pode acontecer. Porque a pessoa foi lá e falou com o caboclo, não falou com você. Não se intrometa na conversa dos outros. Tem educação, é simples assim. Entende? Às vezes, o que fica assim, às vezes a pessoa, por exemplo, olha, o seu caboclo me mandou fazer um banho, um chá, eu não entendi direito, você consegue me explicar? Aí pergunta para o médium, porque está habituado com as questões ali de como preparar um banho, de como preparar alguma coisa, ou às vezes o médium viu a imagem mental ali do que estava sendo falado e consegue se lembrar e esclarecer, mas é só para isso. Ah, gente, são coisas assim, nunca ferir, né? E questionar a pessoa. Deus me livre e guarde, tá? Existe uma outra questão também que... Peraí que eu vou... Ok, acabei de falar, tô me perdendo aqui na minha anotação. Uma outra coisa importante também, principalmente aí para quem está iniciando o desenvolvimento, ou que já é desenvolvido, mas observe. Normalmente, as questões dos consulentes que a gente mais lembra são questões que nós precisamos resolver. Então, o guia vem, ele ensina como a pessoa que está sendo atendida, olha, aconselha, fala, aquilo é para você também. Você está com um problema parecido. Ou, às vezes também, isso acontece bastante, a pessoa vem com um problema tão pior, mas tão pior que o seu, que você fala, puxa vida, o meu não é nada, meu problema não é nada. Outras vezes, isso já aconteceu comigo muitas vezes, tá? O guia vem, atende uma pessoa que você não gosta, não tem simpatia, tá? Às vezes não é que você não gosta, mas você não tem simpatia, você não tem assim, aquele guia vê, ele vê uma coisa e ele parece que ele pega lá dentro uma coisa tão boa, tão linda daquela pessoa, ele vê aquela coisa e aquilo fala, nossa, né? Aquilo te faz olhar com outros olhos aquela pessoa. Que a pessoa que até então você não gostava, não tinha muita afinidade, você passa a ter. Por quê? Porque por intermédio do guia você viu aquela coisa boa, ou aquele sofrimento que a pessoa precisa de compreensão, etc. Então, é uma forma de entendimento do outro, uma forma de criar empatia, que é automático, gente. Não tem jeito. É diferente de você ler um livro sobre empatia, você fala, realmente, eu preciso me colocar no lugar do outro. Aí, passa meia hora, você já esqueceu tudo, você já está sendo antipático. Agora, quando o guia vem, aquilo é tão forte, aquela sensação é tão intensa, que você olha para a pessoa, você lembra. Você não consegue abandonar, aquilo vai te moldando, né, os sentimentos. Então, isso é muito produtivo, por isso que o desenvolvimento mediúnico é tão importante, e é tão bom, e por isso que ele muda o médium, né? Outra coisa também, os ensinamentos, né, que os guias vêm dar para os consulentes, são esses ensinamentos que servem para nós. Você fala, mas já ouvi, tá? Várias queixas nesse sentido, de que, porque eu sinto falta de conversar com os guias e isso. Então, gente, presta atenção. Quando você sente falta de conversar, talvez você está muito alheio na conversa. Porque quando o guia está atendendo, ele está conversando com você também. Ele está falando com você está ali, você está observando, você está escutando. Essa conversa, esse é o conselho que você precisa. Ele não precisa ir lá na sua frente e falar, faz isso, aquilo, aquele, detalhes. Essa forma sutil dele ir ajudando, cada guia ajudando os seus médiuns, em aspectos diferentes, em formas diferentes. Entende? Então, eu falo muito do preto velho, do caboclo, mas pensem na incorporação de Exu e de Pombagira, que vem a nos ajudar a lidar com questões de ordem sexual, traumas,
né? Energias pesadas que às vezes nós não sabemos lidar, e eles lidam com aquilo, com aquela naturalidade que a gente começa, a observar e aprender. Quantas e quantas pessoas que têm dificuldade em lidar com a sexualidade, seja por mais ou por menos, tá? Às vezes é exagerado, que se torna um vício, ou às vezes é zero, se anulam sexualmente, e que também é uma desordem. Se anular sexualmente também é uma desordem, é um desequilíbrio. Então, tanto um lado quanto o outro, Exu e Pombagira, que não servem para isso, mas eles nos ajudam com isso também. É o vigor, que pode ser, inclusive, vigor sexual, e o desejo, que pode ser desejo sexual, mas não só ele, não limitar, né? Mas vem nos ajudar com questões como essas. Isso é importantíssimo. Ou vocês conhecem alguém aqui vai num terapeuta sexual? Eu duvido. Muito pouquíssimos procuram terapeutas para essas questões. E eles vêm e fazem isso de maneira, às vezes, tão sutil que a gente nem percebe. Gente, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, não acha que vai receber pombagira e vai sair dando aí para todo mundo, pelo amor de Deus. Não é disso que eu tô falando, desculpa o palavreado. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de tratar das suas questões, dos seus traumas, dos seus bloqueios sexuais. Pombagira vem e te ajuda com isso. Não é aquele povo no TikTok falando, ai, porque eu tenho a pombagira tal e os homens caem nos meus pés. Ai, pelo amor de Deus, vá. Né? Então, eu não tô falando, gente, dessas coisas, que isso aí para mim tudo é lasqueira, é coisa que a gente não tem nem que considerar, entende? Nem se incomodar com a pessoa que tem esse tipo de mensagem para dar, né? É uma outra questão também que é bacana, eu trouxe para vocês, acho que vai dar tempo, tá? É uma mensagem do livro Os Mensageiros, tá? É o segundo livro da sequência. O primeiro é Nosso Lar e o segundo são Os Mensageiros, de André Luiz, né? Psicografado por Chico Xavier. E nesse livro, ele traz, é uma mensagem, é longa, eu não vou ler tudo, tá? Mas os 7 médiuns fracassados. E são médiuns fracassados. Poderiam estar em qualquer religião, né? Então, qualquer religião que tenha mediunidade, você tem médium fracassando por isso. Cuidado e observe. Isso aqui não é para incutir culpa. Eu falo isso porque eu quando eu li essas coisas, eu sentia culpa, tá? E nem ameaça. Mas para a gente observar que, se a gente quiser ser feliz no desenvolvimento mediúnico, a gente tem todas as oportunidades. Mesmo sofrendo todas as lasqueiras que a gente sofre, é dor aqui, é dor ali, é ficar tal. Isso tudo se resolve com paciência. Mas o médium que quer fracassar, ele tem as mesmas desculpas e fracassa. Então, o primeiro caso do médium fracassado é aquele que tem a mediunidade, ele tem a vidência, ele tem a clarividência, ele tem a audição, ele tem N dons mediúnicos, e ele usa esses dons para fins lucrativos, tá? Esse talvez seja um dos maiores equívocos, não do kardecista, tá? Porque essa mensagem, em tese, né, o Espírito ele fala para todas as religiões, mas para um umbandista isso é uma realidade muito cotidiana. Muitos que passam a atuar e vivem de mercancia religiosa, tá? E até é bacana porque na mensagem ele coloca até, esse médium coloca as justificativas que ele dava para ele mesmo para justificar o que ele fazia. Então ele falava assim, os sacerdotes católicos não recebem? Se a gente paga os serviços do corpo, por que a gente não tem que pagar os serviços da alma? Não é? Então, esse dele falou assim, no fundo, o trabalho que se faz aos desencarnados, eu sou intermediária, minha colaboração é mínima, mas eu tenho aqui, então eu estou aqui contribuindo, eu tenho que ter minha retribuição. Então, sou merecedor de cobrar a minha consulta. E aí, coloca preço na consulta,
né? Dá lá, ele justificando, falando que para os pobres tinha um preço especial, né? Um preço mais acessível, né? E aí o consultório desse médium enche de gente, esse médium transforma a vida dele mediúnica em palpite e material de baixo teor. Gente, médium que cobra, ele está sujeito a atender todos. Quem que você acha que paga médium? É a pessoa que quer saber o próximo namorado, é a pessoa que quer espantar o vizinho, é a pessoa que quer vender o carro, é só coisa fútil e frívola. Não tem nada, é só, olha, vai começando a cair assim, ó. O médium vai cobrando, e não é que não funcione, tá, gente? Porque esse médium atua, funciona, faz as coisas deles lá. A gente até falou sobre quem que assume, né, o papel do guia depois, né? Não é o guia dele jamais. Mas faz, funciona e vem. Quantos e quantos médios não ficaram ricos, muito ricos, tá? Tinha um em Toledo, que foi preso muitos anos atrás, eu lembro que eu falava para meus alunos desse caso, que ficou bloqueado, tá? Na época, lá, 20 anos atrás, mais de 2 milhões em dinheiro que ele tinha. Então, ele cobrava, sua casa tem que fazer uma limpeza espiritual, é 7 mil. Então, desobsessão do corpo, tal, você está com obsessor, mais 10 mil. Era tudo assim, 7 mil, 10 mil, 6 mil. E aquilo chovia de gente para esse médium. Tá? Esse médium, ele se lasca do lado de lá e do lado de cá. Não raras as vezes, esse médium, em vida, ele já começa a ver as consequências dos seus atos. Tem lá Dr. Fritz, João de Deus, esse cara de Toledo aí que eu não lembro o nome, mas ele foi preso, tá? Então, não foi preso porque era macumbeiro, não. Ele foi preso porque no meio das práticas mediúnicas dele, tá? Tinha posse sexual mediante fraude. Então, ele usava, inclusive, sexo para fingir, né? Porque estava purificando aí a alma dessas pessoas que precisavam. E aí, gente, a ladeira abaixo, tá? Primeiro caso. Segundo caso do médium que falha. Aquele médium que fala assim, olha, eu fiz o que pude, mas a minha família exigia demais de mim. Eu não pude desenvolver minha mediunidade porque o meu marido não deixava, os meus filhos não gostavam, e aí eu não fui. É o médium que dá desculpa. Não tô dizendo que você precisa romper com a sua família para ser médium. Gente, vamos ter bom senso na vida. Tudo na vida com bom senso, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas a pessoa consegue atuar. E a pessoa, se ela calar a boca, não ficar impondo a religião para a família vai aceitar. Né? Normalmente, em casos extremos, que realmente tem marido que não permite, mas de não permitir de prender mulher dentro de casa, né? Aí não é uma desculpa. Mas a boa vontade, sempre imperando, consegue conciliar a família, amigos com a mediunidade. É diferente das outras pessoas, mas dá, tá? Eu vou deixar, tem mais ainda, são 7, tá? É extenso, acho que não vai dar, me empolguei hoje falando. Aí tem o terceiro, o quarto, vai até os 7 casos, mas todos eles são formas, né, do médium se desviar da conduta mediúnica que é esperada. E o que é esperado de nós médiuns? Sermos melhor para nós mesmos e para os outros. É isso que é esperado. Utilizar os nossos dons, sejam eles quais forem, né, da melhor forma possível para nós e para os outros. Isso é fazer parte de uma corrente mediúnica, seja em qual religião for, em qual casa for, mas ser um médium produtivo. Falar, olha, eu recebi os seus talentos, eu distribuí, eu frutifiquei, eu cresci, as pessoas ao meu redor cresceram, né? Então, a mediunidade, você não precisa salvar o mundo, você não precisa curar, fazer o aleijado andar, não é nada disso, gente. Quem era? Jesus fazia, nós não estamos nem perto. A gente faz o que a gente pode, mas a gente tem que fazer o melhor dentro daquilo que nos foi dado. Então, é para isso que é o desenvolvimento mediúnico, não é para saber qual que é o seu orixá.
Entende? Quando eu fico revoltada às vezes, tá, gente? Eu sou uma pessoa muito revoltada com esse tipo de futilidade. Quando a maior dúvida da pessoa é qual é o meu orixá, eu já tendo a olhar para aquela pessoa com olhos não de muita admiração. Entende? O que a gente está discutindo aqui para vir falar só uma dúvida do que é orixá? Não é que você não pode ter, é natural você ter curiosidade, mas a mediunidade vai muito, muito além de tudo isso. Para isso, para a gente sentar, refletir, e sentar e ter paciência mesmo, tá? Ter muita, muita paciência e muita reverência. Só para agora encerrando mesmo, gente, sábado eu fiquei brava, depois me acalmei sozinha. Fiquei brava porque, assim, aquela danceira, aquela confusão. Eu estava tudo de olho fechado, mas eu senti um clima de desordem e bagunça. Ah, baiano é bagunçado. Não, baiano não é bagunçado. Eles são alegres, eles são descontraídos, mas sempre tem que haver respeito. E assim, aquela bagunça, meio confusão, dançando para o lado, outro dançando para o outro. Eu não sei nem, não posso nem falar de nada, quem que eu vi, nada. Eu não estou dando bronca, tá, gente? Eu não tô passando na frente do Jesuel. Eu estou só falando para vocês que a gente... por que eu fiquei brava e desfiquei? Fiquei brava, tá. Aí eu pensei, falei, poxa vida, tem gente lá que não tinha guia nenhum. E tem mesmo. Mas, às vezes, a pessoa está tão tomada por aquele axé, por aquela energia, entende? Aquela pessoa tá tão feliz no meio daqueles baianos, aquela coisa tão boa, que a pessoa fica num estado anímico. E o estado anímico é diferente de mistificar, de mentir. A pessoa está em estado anímico. Ela acha que ela não está incorporada de verdade, mas ela está se sentindo tão bem que ela está dançando, que ela está, sabe, assim, como se estivesse. Porque ela está envolvida naquela energia. Isso é ruim? Não. O único problema é, assim, a confusão, atrapalha muito, fica aquela andação, aquela confusão, né? E aí até falei para ele, ó, primeiro serve os guias, depois primeiro serve o chefe, depois tem uma hierarquia de respeito, que aí é natural que todos nós devemos ter, a gente vai aprendendo isso. Às vezes precisa levar umas broncas, né? Igual ele foi dado sábado. Mas vocês entendem que às vezes a gente vê e fica daí, olha, fulano, não sei o que. Realmente tem. Mas isso não é de todo mal, se a gente vê por esse lado. Tem muitas pessoas que estão só apreciando aquela energia. Estão em estado de animismo, não estão incorporadas, com certeza, mas estão apreciando da forma delas. Entende? Então, vão aprendendo com o tempo, né, a desenvolver isso, e isso se torna uma incorporação com o tempo. Né? Então, não é de todo mal. Estou falando isso porque eu fiquei revoltada, né? Eu conversei comentei, falei, nossa, mas que isso, que aquilo. Depois você vai refletindo, vendo o pensamento, e vocês também, às vezes você sente tão embanhado naquela energia, que você fala, poxa, as pessoas estão, na verdade, apreciando. Espero, tá, gente? Eu falo, espero, né? Porque eu tento não ver só a maldade, né? A gente não vê o melhor das pessoas, porque a gente somos irmãos de corrente, né? Para a gente refletir também sobre isso. Às vezes, muitos estados de animismo que incomodam tanto, né? Que estão cheio de tec-tec, mas pensem nisso também, nesse aspecto do animismo, né? Depois eu vou explicar para quem não sabe ainda, acho que quase todo mundo já viu, né? Animismo, mistificação, a gente vai falar sobre isso também. É parte do assunto mediunidade, que aí que é o que a gente vai tratar na próxima semana. Animismo, mistificação, licantropia, tá? Possessão, obsessão. Aí nós vamos falar a parte ruim, as coisas muito ruins da mediunidade, ok? Então, se prepare, segure aí firme para não ficar assombrado. Tá bom, gente? Mas agora já está dando nosso tempinho.